Salve, salve guerreiros, bom dia. Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e continuando aqui o nosso desafio de Provérbios. Hoje, capítulo 17 de Provérbios, e o versículo 1 nos traz uma grande lição. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Amém? Então esse texto ele coloca duas casas para a gente refletir. A primeira, existe a falta de um item ou outro, mas tem uma família que vive em união, um lar onde tem uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, que é a paz de espírito. E no segundo lar existe abundância de recursos, mas em meio a brigas, onde se torna até insuportável a convivência. Então eu conheço alguns lares que são assim, o foco é total na prosperidade financeira, não que isso seja errado, mas o foco é só nisso. E a garagem está cheia, a geladeira está cheia, a conta bancária está cheia, mas o coração está vazio, o coração está quebrado. Brigas sem fim dentro de casa, famílias separadas morando debaixo do mesmo teto. E a palavra de hoje ela vem para nos falar de paz de espírito dentro da nossa casa. Para isso a gente precisa construir esse bom relacionamento dentro de casa com a família. A gente precisa investir para criar essa paz dentro da nossa casa. E eu coloquei aqui 5 pontos para a gente pensar em como construir esse lar de paz, de harmonia dentro da nossa casa. O primeiro ponto a gente precisa passar a ouvir com atenção. Provérbios 18, 13 nos diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Muitas vezes a gente tem respondido às pessoas da nossa casa sem nem entender o que o coração da pessoa está sentindo, sem entender a dor do outro. A gente precisa passar a ouvir mais antes de qualquer coisa. Segundo ponto é perdoar. Provérbios 19, 11 diz assim: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Muitas vezes a gente tem tentado dar o troco. A qualquer coisinha a gente quer dar o troco. E é tolice. Dar o troco é tolice. A chave aqui é perdoar, relevar coisas bobas do dia a dia. O terceiro ponto é falar com amor. Provérbios 15, 1 nos diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Dentro da nossa casa, em qualquer ambiente, mas dentro da nossa casa, a nossa palavra tem que ser uma palavra de amor. E não ficar usando palavras duras, palavras que ofendem. As nossas palavras dentro da nossa casa tem que ser palavras que curam, palavras que levam o amor às pessoas à nossa volta. O quarto ponto, Cristo no centro. Se a gente não tiver o Cristo no centro, eu acho que esse é o principal de todos. Dificilmente a gente vai conseguir conquistar esse lar de harmonia se a gente não ter Cristo no centro do nosso lar. Lá em Mateus 7, 24, 25, Jesus nos diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Então, uma família que tem a vida construída na rocha, que é Cristo, ela vai ter uma base sólida para conquistar um lar de união, um lar de paz de espírito. E a verdadeira paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. E por último, a gente precisa, em quinto lugar aqui eu coloquei, a gente precisa investir tempo de qualidade com a nossa família. Se a gente coloca espaço para tudo na nossa agenda. A gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para fazer as nossas atividades físicas, a gente tem horário para fazer os nossos hobbies, o nosso lazer, mas muitas vezes a gente não tem colocado na nossa agenda espaço para estar em família. Separar um dia para estar em família, separar um momento do dia para estar em família, separar um dia na semana, quem sabe, para poder fazer um passeio em família. A gente precisa investir tempo de qualidade com a nossa família. E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado. Então que essa reflexão sirva para nos dar um alerta, para a gente possa trabalhar e investir tempo, investir para a gente construir um ambiente, um lar, onde a paz de Cristo reine na nossa casa. Deus abençoe grandemente, não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de se conectar com o Senhor nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!